Depois do vídeo de hoje, você vai aprender a chave para resetar o seu cérebro e parar de repetir um ciclo vicioso de crenças e emoções limitantes que produzem resultados que não chegam nem perto do potencial que você tem. A maioria das pessoas hoje ou não tem resultados ou tem péssimos resultados na vida. Vive um ciclo de problemas repetitivos intermináveis. O dinheiro acaba antes do final do mês, a pessoa pensa em guardar algo e o carro quebra, a pessoa fica doente. Parece que a vida é um eterno ciclo de problemas, enquanto se assiste a poucas pessoas desfrutarem não apenas do dinheiro, mas de liberdade. Liberdade de tempo, liberdade com a família, liberdade financeira, geográfica. Você já parou para pensar por que são pouquíssimas pessoas que têm acesso a uma vida dos sonhos? É fato que existe uma elite global que perpetua herdeiros décadas após décadas. Mas veja, eu quero salientar novamente que eu não estou falando apenas de dinheiro, eu estou falando de uma vida que vale a pena ser vivida. Existem grandes bilionários que vivem vidas extremamente estressantes, tristes, sem amor, sem companheirismo familiar, sem alegria. O dinheiro não é a questão primordial. Eu estou falando sobre as pessoas que vivem uma vida que vale a pena ser vivida. Uma vida realmente boa, onde sim, há muita prosperidade financeira, mas há muito mais do que isso, uma vida em que existe liberdade. O fato é que é plenamente possível ter uma vida de extrema liberdade e alegria, mesmo com as atuais circunstâncias humanas, desde que se domine a máquina cerebral. Apesar da nossa consciência ser algo que transcende ao corpo e à mente, o nosso cérebro em si não passa de uma máquina, um computador que roda determinados programas. Se você entender o funcionamento desse computador e aprender a navegar por esses programas, se você tiver o domínio da máquina, é inevitável que você comece a acessar um novo nível de experiências na sua vida. É inevitável que os resultados comecem a aparecer. A primeira crença que é preciso quebrar se você quer realmente reprogramar o seu cérebro é a de que é você quem faz suas próprias escolhas. Esse é um véu que precisa ser derrubado. As nossas escolhas não são conscientes. Pelo contrário, mais de 90% delas é inconsciente. O nosso inconsciente é como um piloto automático que roda uma programação muito arcaica ali. Uma programação que reflete toda a nossa sombra, ou seja, todos os conteúdos que nós jogamos para baixo do tapete ao longo dos anos. Principalmente aqueles conteúdos que foram produzidos na infância. Você sabia disso? Escreve para mim aqui nos comentários. Eu vou ler pessoalmente a tudo o que vocês escreverem, tá? Bem, voltando. O cérebro humano nada mais é do que uma máquina de copiar. Desde que nós nascemos, tudo aquilo que nós aprendemos é uma cópia dos nossos pais. Nós aprendemos a andar vendo nossos pais andarem, aprendemos a comer vendo nossos pais comerem. E da mesma forma, muitas vezes, nós aprendemos com eles que ganhar dinheiro é difícil, que não existe mais amor no mundo, que tem que dar muito duro para ter sucesso. E aí, o nosso cérebro, com a sua excelente capacidade de aprendizado, absorve isso e joga para a mente inconsciente, que começa a repetir esses padrões. Tudo que você acredita ser uma escolha é, na maioria das vezes, apenas uma reação inconsciente. Pare agora e pense, quantas vezes você prometeu mudar e voltou ao mesmo padrão? Quantas vezes você disse, nunca mais, e fez de novo? O seu cérebro tem um sistema de alarme que foi programado antes mesmo de você aprender a falar. E ele está comandando as suas decisões agora, nesse exato momento, sem você perceber. Ele aprendeu todas as crenças que tem e age, faz as escolhas a partir das respostas inconscientes emocionais. Basicamente, agimos na maior parte das vezes através das nossas emoções, impulsionado por elas. É como se existisse um piloto automático emocional que assume o controle milésimos de segundos antes da sua razão acordar.
Nos próximos minutos você vai entender por que as suas emoções te sabotam e como resetar o padrão que te mantém preso aos mesmos resultados. Mas aqui está o pulo do gato que ninguém te conta. O seu cérebro racional, esse que você acha que toma as decisões importantes da sua vida, ele é apenas o narrador. As decisões reais já foram tomadas 500 milissegundos antes, lá embaixo, no seu cérebro primitivo. Você toma as decisões de modo emocional e depois apenas usa a razão para justificar as suas escolhas. É o que acontece quando você compra o carro dos seus sonhos, por exemplo. Racionalmente, talvez você não precisasse desse carro. Afinal, o objetivo de um carro é apenas te levar de um ponto A a um ponto B. Mas você vai lá, toma a decisão emocional e depois tenta usar a razão para justificar. Ah, mas eu comprei esse carro porque é mais confortável, porque ele consome menos, porque ele tem mais tecnologia. Na verdade, nada disso foi usado no processo de decisão. Você tomou a decisão de maneira emocional, porque aquele carro preenche algum vazio interno emocional. E aí, depois de já ter feito a compra, você apenas usa a razão para tentar encontrar motivos que justifiquem a sua compra. E sabe o que é mais assustador? Você está assistindo esse vídeo porque o seu cérebro emocional decidiu que sim. Não foi uma escolha consciente sua, foi um gatilho, um padrão. Uma memória emocional que disparou quando você leu o título. Agora, imagine poder hackear esse sistema. Imagine entrar pela porta dos fundos do seu próprio cérebro e reescrever o código que te faz repetir os mesmos erros, atrair as mesmas pessoas difíceis, sabotar as mesmas oportunidades. Porque é exatamente isso que nós vamos fazer agora. E o que eu vou te ensinar agora vai contra tudo que você aprendeu sobre a sua mente. Você quer saber onde está o verdadeiro centro de comando do seu cérebro? Não é no córtex pré-frontal, não é no cérebro racional. É na amígdala, um pedacinho do tamanho de uma amêndoa que decide se você vai ser rico ou pobre, amado ou rejeitado, livre ou prisioneiro. A amígdala cerebral toma essas decisões baseada em uma única coisa: emoção pura. Veja só que fascinante. Quando você era criança e sua mãe gritou com você pela primeira vez, o seu cérebro não gravou as palavras. Ele gravou o aperto no peito. Quando seu pai disse que o dinheiro não dá em árvore, o seu cérebro não guardou a frase, ele guardou a sensação de escassez, o medo de não ter o suficiente. O seu cérebro não grava fatos, ele grava emoções. E aqui mora o problema. Toda vez que uma situação parecida aparece na sua vida adulta, uma oportunidade de negócio, um relacionamento novo, uma chance de crescer qualquer, o seu corpo reage antes da sua mente processar. Sabe aquele frio na barriga quando você pensa em pedir um aumento? Ou aquele aperto no peito quando surge uma oportunidade boa demais? Isso é a sua amígdala cerebral gritando: perigo! Baseada numa memória emocional de 20, 30, 40 anos atrás. É literalmente o seu corpo de adulto reagindo com o medo de uma criança de 5 anos. Deixa eu te mostrar como isso funciona na prática. Você conhece alguém novo. Em 88 milissegundos, menos que um piscar de olhos, sua amígdala cerebral já escaneou o rosto, a voz, o cheiro, a postura dessa pessoa. E se qualquer coisa nessa pessoa lembrar alguém que te machucou no passado, bum, dispara um alarme. O seu coração acelera, suas pupilas se dilatam, seus músculos tensionam. E só depois disso, 200 milissegundos depois, o seu cérebro racional inventa uma história. Ah, eu não confio nessa pessoa, tem algo errado aqui, melhor manter a distância. Mas a decisão já foi tomada lá atrás, no centro emocional. É por isso que você procrastina. Não é preguiça, é o seu cérebro emocional associando a ação com dor. Talvez quando criança você foi punido por errar, criticado por tentar algo.
Agora adulto, na hora de fazer aquela ligação importante, criar aquele projeto, iniciar aquele negócio, o seu corpo dispara a mesma resposta de medo. E você adia, adia, adia. E depois se culpa, achando que é fraqueza de caráter. A mesma coisa acontece com dinheiro. Se você cresceu ouvindo que rico é ladrão, que dinheiro é sujo, que querer ter mais é ganância, adivinha, toda vez que uma oportunidade financeira real aparece, seu corpo sabota. Você esquece de enviar a proposta, perde o prazo, cobra menos do que vale. Não é uma autossabotagem consciente, percebe? É o seu sistema emocional te protegendo de um perigo que só existe na memória. E o pior, isso acaba virando um loop infinito. Medo gera evitação. Evitação confirma o medo reforça o circuito neural. O circuito neural fica mais forte, o medo aumenta. É uma prisão perfeita. Você passa a vida inteira fugindo de fantasmas emocionais, mas agora vem a parte que vai explodir tua mente. Esses circuitos não são permanentes. A neurociência descobriu que as nossas trilhas neurais, nervosas, elas são plásticas, moldáveis e não fixas como se achava antigamente. Então, a ciência provou que você pode literalmente reescrever essas conexões. Existe uma janela de reprogramação que a ciência descobriu e quando você aprende a acessá-la, é aí que o reset acontece. E o método para isso é tão contraintuitivo que 99% das pessoas faz exatamente o oposto. Agora eu vou te contar a verdade mais cruel sobre o seu cérebro. Ele não é programado para que você seja feliz. Ele apenas busca previsibilidade. E é por isso que as pessoas estão presas no mesmo ciclo há anos. Seu cérebro é uma máquina que, para economizar energia, busca sempre aquilo que é previsível. Pensa comigo. Por que você atrai sempre o mesmo tipo de pessoa tóxica? Por que o dinheiro sempre acaba do mesmo jeito? Por que você sabota o sucesso sempre no mesmo momento? Não é azar, não é destino. O que é isso? É o seu cérebro executando um programa de sobrevivência que foi escrito quando você tinha 3, 5, 7 anos de idade. Eu vou te explicar o mecanismo. Presta atenção. O seu cérebro consome 20% de toda a energia do seu corpo. 20% é muito. É um órgão que pesa 2% do seu peso corporal, mas devora 1/5 de tudo que você coloca para dentro, da comida que você ingere. E sabe qual é a estratégia número 1 dele para economizar energia? Repetir padrões conhecidos. Cada vez que você precisa tomar uma decisão nova, o seu cérebro gasta uma quantidade absurda de energia. Mas quando você repete um padrão conhecido, gasto mínimo. É como a diferença entre dirigir numa cidade desconhecida usando o GPS e dirigir para casa no piloto automático. O seu cérebro prefere até mesmo algo que causa dor, mas que é conhecido, do que algo que é desconhecido, mesmo que isso te liberte. Sabe aquela mulher que sempre se envolve com homens indisponíveis? O cérebro dela reconhece o padrão. Distância emocional é igual a segurança. Aprendeu isso com um pai ausente. Agora, quando aparece um homem disponível, presente, carinhoso, o alarme dispara. Perigo, território desconhecido. E ela encontra um jeito de sabotar o relacionamento, sempre, sempre. O empresário que chega perto do sucesso e quebra, mesma coisa. Lá no fundo, o cérebro dele associou sucesso com abandono. Talvez o pai tenha prosperado, mas para isso trabalhava demais e deixava a família de lado. Talvez a mãe tenha dito, gente rica não presta. Não
não importa a história específica, o que importa é que toda vez que ele se aproxima do sucesso, o cérebro grita: volta, zona desconhecida, volte para a segurança. E o mais aterrador, isso acontece em milissegundos. Milissegundos. Antes de você pensar, antes de você fazer a escolha, o seu corpo já disparou os hormônios do estresse. O seu campo visual se estreitou, a sua respiração já ficou curta e aí você decide desistir do curso, do negócio, do relacionamento. Escolhe não fazer a ligação, aparece uma dor de cabeça para cancelar a entrevista de emprego, mas nada disso foi escolha sua, foi resposta emocional inconsciente e economia de energia. Veja o que acontece com a sua saúde. Você sabe o que precisa fazer. Alimentação saudável, exercício regular, dormir bem, mas toda segunda-feira você promete e não cumpre. Por quê? Porque mudar exige energia e o seu cérebro foi programado para ver mudança como ameaça à sobrevivência. Na savana africana, há 100 mil anos, o diferente matava. O desconhecido era um predador. Quem sobreviveu foi quem repetiu. Mesma caverna, mesma fonte de água, mesmos frutos. A previsibilidade salvava vidas. Só que você não está mais na savana. Mas o seu cérebro não sabe disso. E aqui está o pulo do gato. O medo não é o seu inimigo. Ele é um funcionário exemplar fazendo exatamente o trabalho para o qual ele foi contratado, que é te manter vivo. O problema é que ele está usando um manual de instruções de 100 mil anos atrás para navegar no mundo atual. Mas existe uma forma de atualizar esse mapa. Uma janela específica, onde o cérebro fica mais maleável, mais plástico, aberto para reescrever esses padrões. Agora nós chegamos então no momento que muda tudo. O momento em que você descobre que não está condenado a repetir o mesmo filme para o resto da vida. Porque existe uma janela e ela está se abrindo agora, enquanto você me escuta. A neurociência descobriu algo que é revolucionário. O cérebro de uma criança pode criar mais de 1 milhão de conexões por segundo. Quando você fica adulto, apesar desse número diminuir, ele continua sendo extremamente alto. Você está o tempo todo criando novas sinapses, novas conexões neurais. Nesse exato momento, enquanto você processa essas palavras que eu estou dizendo aqui, os seus neurônios estão ali se reajustando. Sinapses estão se formando, caminhos estão sendo construídos. Isso se chama neuroplasticidade e significa uma coisa simples, mas também muito poderosa. Você pode reescrever a sua programação mental. Mas aqui está o segredo que ninguém conta. Você não muda quando entende isso. Entender ainda é puramente mental. E como você é um ser emocional, você muda quando sente algo dentro de você mudar, depois que você entendeu o que eu estou querendo dizer aqui. Deixa eu repetir porque isso é importante demais. Não adianta saber que o seu medo de abandono vem da infância. Não adianta entender que você sabota o sucesso por causa do pai, por exemplo. Não adianta ler 1000 livros de autoajuda. Conhecimento sem experiência emocional é só um arquivo morto no seu cérebro. O reset acontece quando você cria uma nova experiência emocional consciente que sobrescreve a antiga. É como gravar por cima de uma fita cassete. A música antiga não desaparece, ela é substituída por uma nova frequência. E como você faz isso? Eu vou te ensinar a técnica agora. É tão simples que parece ridícula, mas funciona muito. Quando o gatilho aparecer, sabe aquele momento em que você sente o medo subindo, a ansiedade apertando o peito, a vontade de fugir chegando? Então você para. Não fuja, não lute, apenas pare. A melhor coisa que você pode fazer
é parar e olhar para si mesmo de fora. Pare e observe a si mesmo. Respire fundo e conte até 10. Por mais bobo que pareça, esse momento é muito importante. Respirar fundo, prestar atenção na sua respiração, contar até 10 e começar a se observar. Observe a emoção que você está sentindo. Você não precisa julgá-la, não precisa interpretá-la. Apenas observe. O que acontece quando você faz isso é algo revolucionário. Pela primeira vez na sua vida, você está presente com a emoção em vez de ser sequestrado por ela. Você está no comando, não no automático. E nesse momento, exatamente nesse momento, o seu cérebro registra: espera, isso não é perigoso. Assim que você abre essa janela de autoobservação, novas conexões neurais são formadas. E cada vez que você repete esse processo, o caminho fica mais forte. É como fazer uma trilha na floresta. Primeira vez é difícil, tem que abrir caminho no mato. A segunda vez já está mais fácil. Na 10ª vez é uma estrada pavimentada. Mas saiba de uma coisa, se você realmente começar a parar para se observar e tentar não tomar mais decisões puramente emocionais, o seu cérebro ele vai resistir. Ele vai criar 1001 desculpas. Ah, isso é bobagem. Não está funcionando. Melhor voltar ao conhecido. Por quê? Porque mudança gasta energia. A resistência interna é o que nós chamamos de catarse. É um momento de purificação interna. É o sinal de que está funcionando. É o seu cérebro velho lutando para manter o controle enquanto o novo está nascendo. E tem mais. O momento ideal para criar essas novas conexões não é quando você está calmo aí, mergulhando num mar com a família. É quando você está no olho do furacão emocional. É quando o gatilho está ativo. É quando o medo está presente. É quando a decisão emocional está prestes a ser tomada. Porque é aí que a janela se abre. É aí que o cérebro fica maleável. É aí que você pode entrar e reescrever o código. Bem, agora você sabe um pouco mais sobre o funcionamento da sua mente. Sabe um pouco mais sobre as regras do jogo. Já dá para perceber que você não é nenhuma vítima, né? É no máximo refém de um programa que foi escrito lá atrás na sua infância e reforçado dia após dia na sua vida. Então é fácil reprogramar? Não. Mas é possível, totalmente possível. E como o cérebro adora previsibilidade, a massa vai torcer o nariz para esse tipo de conhecimento, porque prefere ficar presa na própria matrix interna. É por isso que esse tipo de conhecimento não é para qualquer um. A maioria prefere se identificar como vítima e está tudo bem. O importante é que você escolha não ser mais vítima. É que você tenha coragem de compreender o funcionamento da sua mente e se libertar dela. Você é uma consciência livre que foi densificada e experimenta essa realidade através de um computador que é o seu cérebro. Se você reprogramar essa máquina, o crescimento e o sucesso serão ilimitados. Porque quando você realmente compra a ideia de que cria a sua própria realidade o tempo todo, você passa a se comprometer com as suas escolhas, com o seu crescimento. E para de dar desculpas. Aí você começa a crescer e a conquistar tudo o que você sempre sonhou.